certas atitudes que jogam a nossa energia lá para baixo. E não é somente a nossa energia física, é a nossa energia emocional, é a nossa energia de mulher, a nossa energia feminina. Algumas atitudes que a gente faz, alguns comportamentos que a gente tem, é que joga, detona a nossa feminilidade. E a gente começa a ter ações, começa a ter atitudes sem mesmo entender e sem mesmo saber por que a gente está tendo essas atitudes. E alguns sinais podem ser para vocês assim: ai, Rubia, eu já sabia disso, isso não é novidade para mim. Tá certo, pode ser, e até mesmo eu acho que não é novidade para você, esses sinais não são novidades para você. Mas olha, muitas vezes a gente não consegue ligar os pontinhos. Ligar. O que é ligar os pontinhos? Às vezes você está passando por um ciclo vicioso de comportamentos repetitivos e você não está sabendo, não está entendendo por que isso está acontecendo na sua vida. Então são comportamentos, são sinais simples, mas que pode ligar o seu hoje lá com o seu passado. É como se fosse um mosaico ali, um quebra-cabeça mesmo. As pecinhas não querem se encaixar e aí, de repente, você encaixando os sinais que eu vou te passar com os seus comportamentos, com o que vem acontecendo na sua vida, você fala, realmente, era um ponto cego. É um sinal claro, mas que eu não estava enxergando. Então, para a gente identificar, para a gente reconhecer esses sinais, é preciso que a gente faça uma reflexão do que está acontecendo na nossa vida. E aí a gente pensa, está acontecendo isso na minha vida por conta desse sinal, esse sinal veio lá de trás, então você liga. E a partir do momento que a gente traz para a nossa consciência as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente tira lá do modo automático, tira lá do piloto automático e traz para a nossa vista, para o nosso foco, para a nossa consciência, o corpo corrige sozinho. As mudanças, elas acontecem rápido, mudanças acontecem muito rápida. Então eu quero falar de alguns problemas. Então os primeiros sinais já que pode estar acontecendo são problemas associados à feminilidade. Muitas mulheres, elas tendem a ligar a feminilidade à fraqueza, a frescuras, a mimimi, a ser mulherzinha, a ser dependente, a ser submissa. Muitas mulheres tendem a ligar essa feminilidade, a esses tipos de comportamentos, esse tipo de atitudes. E aí isso vai fazer com que, se você acha que ser feminina é ser fraca, você vai querer ser fraca? Não. Então você vai fazer o quê? Você vai repelir a energia feminina. Então se você liga a feminilidade, a frescura, aí você pensa, eu não sou fresca. Então o que você faz? Você repele a energia feminina. E isso vai fazendo a sua energia ficar cada dia mais detonada, cada dia mais baixa. Então, e a gente começa a negar a nossa essência, negar o nosso feminino de acordo com aquilo que a gente vai vendo, vai vivendo e vai acreditando. E a gente começa a enxergar também que a feminilidade, ela está ligada a se rebaixar, a ser menos que homem, a conquistar menos, a fazer menos, e também está ligada a uma sobrecarga maior. Mulher tem filho, engravida, não é? Mulher menstrua, mulher tem sensibilidade, tem TPM, tem enxaqueca, um monte de coisa que mulher tem, cólica menstrual. Então a gente começa a ligar esse tipo de comportamento à sobrecarga, como se isso fosse uma carga muito grande para nós mulheres. E aí o que a gente faz? A gente repele a natureza, a gente repele o nosso orgânico, porque justamente o que nos diferenciam de homens, nos diferenciam de sexo masculino, é a nossa feminilidade, é a nossa capacidade de dar a vida, é a nossa capacidade de ter os nossos processos aqui dentro, naturalmente, organicamente, diferente dos homens.
Se a gente começa a repelir isso, o que a gente faz? A gente começa a negar o nosso feminino. As mulheres de antigamente eram mulheres muito endurecidas, apesar de que antigamente tinham mais mulheres femininas do que hoje. Mas algumas das mulheres eram muito endurecidas, muito endurecidas. Eu tenho um exemplo, por exemplo, das minhas duas avós, tanto materna quanto paterna. Tiveram pencas de filhos, uma ficou viúva super cedo, com 12 filhos para criar. A outra teve 6 filhos, mas aí teve, o marido tinha uma outra família, entendeu? Então as mulheres, elas ficaram, as minhas avós, por exemplo, elas ficaram muito endurecidas ali, com essa vida difícil. Uma que não escolhia com quem ia casar. Depois não tinha uma aula sobre sexualidade. Tinha um monte de filhos, um atrás do outro, sem recuperar o corpo, sem recuperar as energias. E depois todo aquele trabalho de ter aquela criação, aquela sobrecarga. Então aconteceu isso, que as mulheres de antigamente ficaram muito endurecidas. E isso geralmente é passado de geração para geração, até chegar na nossa geração, onde a gente sente o que? Essa carga, essa sobrecarga, e a gente começa a negar a nossa natureza, a gente começa a negar o nosso orgânico, a gente começa a negar aquilo para que a gente veio. E é onde a nossa energia feminina, ela despenca, ela cai. E quando ela cai, é que vem mais problemas ainda do que aceitar. Então, eu estou hoje passando para vocês somente os sinais claros que faz com que a nossa energia feminina despenque, faz com que a gente não consiga viver a nossa essência, o que a gente veio para fazer aqui na Terra, que foi o que? Ser mulher, ser feminina, ser uma mulher o que? Forte. Mas por que forte? Não pode ser delicada? Porque tem ali um sucesso profissional, tem que ser mais impositiva ali na profissão, não pode ser uma mulher leve, tem que ter ali aquele pensamento de carga, de difícil, que somos injustiçadas, que somos indignadas. Não tem nada a ver. A gente não pode ligar uma coisa a outra coisa. Eu conheço mulheres extremamente femininas e super bem-sucedidas. E também conheço mulheres extremamente femininas que não são sucedidas profissionalmente. E tá tudo certo para as duas. Porque mesmo que não é bem-sucedida profissionalmente com a minha lente, com a minha linguagem, ela é feliz. Para mim, era importante também ser bem-sucedida profissionalmente. Para outras, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, é o ser bem-sucedido e tá tudo certo, contanto que vivamos a nossa energia, a nossa essência.